nenhum. Mas depois que eu aprendi, gente, eu amei. E ainda tem uma super vantagem pra mim, que só tem uma forma de cada tamanho, que é deixar a forma ali livre, sem entrar outro bolo, eu consigo assar sem nenhum problema. Então aí eu coloco esse saquinho primeiro, pra depois ir aceitando o acetato, pro acetato não ficar grudado no bolo, e uso a própria forma pra prensar esse bolo também, pra ele ficar super, hiper, mega lisinho na parte de cima e retinho. E depois desse processo é só levar pra geladeira e deixar de um dia pro outro, que aí quando eu tirei, eu sempre tiro ele uma meia horinha antes de começar a passar o chantilly. Fiz a pré-camada amarelinha, porque sim, eu vou fazer um bolo do McDonald's, porque minha irmã é alucinada em McDonald's. Então nada melhor do que a gente fazer um bolo surpresa pra ela nesse tema, que eu acho que eu não falei no começo do vídeo, gente. A gente fez uma festinha surpresa pra ela aqui em casa. Então eu comecei sempre usando um adaptador de bico pra sempre manter o padrão ali de chantilly, não ficar grosso demais. E também me facilitar muito na hora de espatular. Pra vocês verem, gente, na parte de cima eu espatulei muito pouco, porque rapidinho esse chantilly no ponto certinho ficou super lisinho, cremoso, e não preciso ficar me ajustando muito pra ver se esse bolo tá torto ou não. Então foi super fácil, rápido ali pra mim espatular ele. E dessa vez eu quis deixar as quinas bem perfeitinhas. É a primeira vez que eu tô fazendo desse jeito. E depois eu fui pra textura, porque eu acho mais fácil primeiro alisar o bolo completamente e depois sim fazer a textura nele. E se vocês repararem ali no cantinho, eu estou sim usando a técnica da espátula quente, que é colocar a espátula na água e depois espatular o bolo, que, gente, isso sela o chantilly de uma maneira e deixa ele tão brilhoso e deixa muito mais fácil de espatular. Vocês não têm noção. A parte de cima fica super, hiper, mega retinha e é uma ótima dica pra quem faz muito... quem escreve muito no topo do bolo. Nesse caso, eu não escrevi, fiz a espiral e fui fazer o cachepô vermelho. Usei um biquinho retinho ali, né, pra colocar bem pouquinho chantilly vermelho, pra não ter que um excesso, né. Esse biquinho, gente, eu não tenho número pra falar pra vocês, mas é um achatadinho, tá? É tipo bico folha sem a textura. Então aí eu passei a espátula reta primeiro pra alisar esse cachepô e depois uma de textura parecida com a de cima, mas não a mesma, que tanto é que é da mesma espátula, e deixou assim as duas texturas. Aí eu fui ajeitando esse cachepô, porque como eu usei bem pouquinho chantilly, ele abriu um buraquinho em alguns lugares, mas foi bem fácil de consertar. E depois eu fui pro topo, que eu pedi pro menino da Lan House pra mim imprimir, que foi super simples e fácil. Eu mesmo recortei e coloquei ali em cima pra completar esse bolinho, que pra mim, gente, ficou um charminho. Eu amei o jeito que ele ficou. E vocês, aquilo que vocês acharam? Filmei ele bem de pertinho pra vocês verem bem a textura. Alguns lugarzinhos não ficou perfeito do jeito que eu queria, mas eu vi que eu evoluí muito nessa espátula de textura e consegui deixar a quina bem certinho, coisa que é bem difícil, vocês sabem disso. E aí, claro que eu fiz o corte do bolo pra vocês verem como é que ficou por dentro. A fatia ficou